Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, está começando mais um Entrevistas. Entrevistas na TVT que obedece às autoridades de saúde e que, portanto, tem o entrevistado na casa dele e o entrevistador na minha casa. Na verdade, hoje, bastaria que o entrevistador atravessasse a rua para encontrar o entrevistado. Mas, assim mesmo, houvemos por bem manter o distanciamento. Ele em sua casa, eu na minha. Este ele é um ele muito especial, porque o Entrevistas de hoje será feito com o sociólogo, com o professor, com o chanceler brasileiro, com o ministro da Economia, com o chamado pai do Plano Real, com quem foi presidente da República durante 8 anos. Sim. Eu vou conversar com o presidente Fernando Henrique Cardoso. E já vou começar lhe fazendo uma cobrança, porque ele fez 90 anos na semana passada, com o que eu fiquei desatualizado, porque tenho aqui um livro que foi feito em sua homenagem quando ele completou 80, e não foi feito ainda o dos 90. Imagino eu que esteja esperando fazer um livro para quando ele completar o primeiro centenário. Votos à parte, eu queria, presidente, começar essa nossa conversa com uma pergunta que não é minha. Uma pergunta que foi feita num vídeo que está percorrendo o Brasil, que eu não sei se o senhor viu, um vídeo de curtos 3 minutos, mas que eu acho que introduz a nossa conversa na perfeição. Vamos vê-lo. Estou certo de que todas as famílias atingidas, cuja dor, esta sim, é inesquecível, Sei que nada iguala o sofrimento das famílias que perderam seus entes queridos no acidente. Mas em nome dos brasileiros e brasileiras, quero dizer que sentimos suas perdas como se fossem nossas. De tristeza, nós estamos juntos e necessariamente iremos superar, e mantendo a tristeza, é isso. Quero mais uma vez lamentar o infausto acontecimento que daí? Lamento, quer que faça o quê? eu não sou coveiro, tá vendo?
presidente, mais uma coisa. Como foi a reunião? Não sou coveiro. Eu estou com Covid. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Então, presidente, o que foi que aconteceu com a gente, presidente? Olha, fizemos um erro grave. Elegemos uma pessoa que não tem a mínima sensibilidade humana, não sente o drama dos outros. Isso que aconteceu conosco. Ele foi eleito, teve um mandato. Foi um erro coletivo. Eu espero que não paguemos o preço de reelegê-lo. Há sempre o risco. Mas eu acho que é muito ruim que o presidente não demonstre o sentimento diante de tragédias que acontecem. Ninguém é responsável pessoalmente pela tragédia, mas é responsável por não expressar um sentimento comum, coletivo, que as vidas valem mais do que qualquer posição política. E as pessoas morrem nesses acidentes. Morreram muitos aqui. Agora, com essa pandemia, 500 mil, e ainda não terminaram. Nós todos estamos tentando nos defender, salvar a pele, cada um dentro do possível, mas falta uma orientação daquele que simboliza, queiramos ou não, o sentimento nacional, de que o fato é grave, não é apenas circunstancial, não é que ele tenha responsabilidade pessoal pelo coronavírus, mas tem a responsabilidade política de não ter demonstrado um mínimo de sentimento humano com a morte das pessoas. Eu lamento muito. Presidente, o senhor viu uma porção de coisas em sua vida de 90 anos. O senhor era adolescente, o senhor viu o fim do Estado Novo. O senhor viu o Brasil se redemocratizar, o senhor viu duas tentativas de golpe contra Juscelino Kubitschek, o senhor viu e sofreu pelo golpe contra João Goulart, viveu no exílio, voltou, trabalhou pela redemocratização, teve participação absolutamente fundamental na campanha pelas diretas. Muito bem, foi ministro da Economia, engendrou o Plano Real, que liquidou a inflação no Brasil, foi eleito e reeleito presidente da República. Esse momento que o senhor vive é o pior dos momentos que o senhor viveu em toda essa trajetória na história do Brasil, ou não? Digamos, a ditadura foi pior. Vamos lá. Talvez o pior momento tenha sido da Segunda Grande Guerra Mundial. Aí morreram milhões de pessoas. Meu pai era militar, meus tios também, alguns. Então, eu seguia a guerra como se fosse uma experiência vital. Eu morava no Rio de Janeiro, havia blackout. Quer dizer, a Copacabana ficava escura à noite, com viludo nas janelas, para evitar os submarinos alemães que eventualmente poderiam nos atacar. Nunca atacaram, mas bombardearam muitos navios. Eu fui muitas vezes com meu pai ao porto do Rio de Janeiro para ver a partida de navios que iam armados e tal. Enfim, a guerra foi uma tragédia muito grande. Fora a guerra, eu não me recordo de ter uma situação de falta de resposta do governo. O que aqui nos aflige não é o fato de ter coronavírus, ele não tem culpa pessoal nisso, mas falta que o governo seja solidário e que mostre ao país o que está acontecendo e previna o país contra os malefícios desse vírus. Eu acho que dificilmente houve outra época, fora o que eu mencionei da guerra, tão dramática quanto essa que nós estamos vivendo agora. Na ditadura havia também. Na ditadura havia preso, havia gente que morria na tortura, né?
E nós, não, nem sempre, mas quase sempre sabíamos o que tinha acontecido, imaginávamos saber. Eu vi no exílio, passei lá no Chile uma boa parte do tempo, muita gente que voltava do Brasil ia para o Chile, e aí eles mesmos tinham sofrido tortura. Tudo isso é detestável, uma coisa repulsiva. Mas politicamente é tremendo. Mas os governos tinham sangue, queriam mais sangue, eram partidários, tinham vibração. Eu era contra. Agora parece que não tem vibração. As pessoas morrem como se não acontecesse nada. Um desastre natural. Não é desastre natural. Tem uma parte que o coronavírus é um animal, um bicho, mas não é isso. A reação, o sentimento, a preocupação, essa falta de solidariedade, isso, de fato, eu nunca vi. O senhor fez uma citação à Segunda Grande Guerra. Consta que um dia Churchill teria dito que se Hitler invadisse o inferno, ele seria capaz de uma palavra de apreço ao demônio no parlamento inglês. O senhor, como eu, é um adepto fervoroso da ideia da frente ampla, tão ampla, até doer, contra o que está aí? Eu sou. Eu acho que precisa de uma frente ampla, porque é um mal muito grande e que pode continuar. Se nós não alertarmos, se nós não expusermos o nosso sentimento, se nós formos capazes de congregar, as divergências políticas vão continuar. Mas, num dado momento, eu acho que o país tem que tomar consciência daquilo que é essencial. A democracia, depois de conseguida, passa a ser um valor essencial. E nós estamos em risco. Eu não acho que o presidente atual esteja tramando contra a democracia. Não é isso. É pior que isso. Ele vai pouco a pouco. Ele vai tomando atitudes e dizendo coisas, mas principalmente dizendo coisas que não se coadunam com a posição presidencial de alguém que é democrata. Isso, aos poucos, vai contaminando o sentimento das pessoas. E, portanto, é uma coisa realmente perigosa. É preciso que haja uma união ampla de todos os que têm visão de defesa das instituições, da democracia, sabendo que há injustiça e tudo mais, a sociedade é desigual, a pobreza, isso não vai desaparecer do dia para a noite, mas, independentemente disso, é preciso conclamar, a meu ver, todos aqueles que têm um sentimento democrático para que estamos juntos, para impedir a continuidade dessa situação de desagregação permanente da vida política brasileira. Eu vou querer agora que o senhor responda ao Paulo Sérgio Pinheiro, que foi secretário dos Direitos Humanos e foi presidente da Comissão da Verdade no Brasil. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a meu amigo Juca Kfouri ter me convidado para vir ao seu programa. É uma grande satisfação e uma honra poder dialogar aqui com o presidente Fernando Henrique. Eu aproveito para desejar a ele todas as felicidades, porque o seu aniversário, uma data magna, ocorreu na semana passada. Presidente, em julho de 1995, o presidente Chirac, num discurso, reconheceu a responsabilidade do Estado francês pelos crimes perpetrados pelo regime fascista de Vichy. Poucos meses depois, em dezembro de 95, o senhor sancionava a Lei 9.140, que reconhecia a responsabilidade do Estado brasileiro pelas mortes e pelos desaparecimentos praticados por agentes públicos nos 21 anos da ditadura militar. Essa lei foi a pedra de toque que permitiu a política de Estado de direitos humanos. Para sermos justos, é preciso dizer que todos os presidentes, à sua maneira, contribuíram para afirmar essa política, desde o presidente Sarney assinando a Convenção contra a Tortura em 1985, quando ele foi a Nova York, na ONU. Mas sobre essa lei houve uma construção de decisões fundamentais para a defesa dos direitos humanos, como as ratificações de todos os tratados de direitos humanos, o reconhecimento da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a aprovação pelo Congresso da Convenção 69, que exige a consulta aos povos indígenas por qualquer
projeto nos seus territórios, as políticas de cotas raciais para a população negra, inclusive bolsas para candidatos negros do Itamaraty. Eu me lembro do senhor dizendo, eu viajo e só encontro embaixador branco. E graças a essas bolsas apareceram candidatos formidáveis. Temos que relembrar também os dois programas nacionais de direitos humanos, o PNDH 1 e número 2, e a intensa política de demarcação de terras indígenas e distribuição de terras. Todas essas políticas foram consolidadas, confirmadas, ampliadas no governo Lula, onde foi organizado o PNDH 3, sob a responsabilidade do meu amigo Paulo Vanucchi, onde no livro do novo programa são publicados os dois prefácios que o senhor escreveu para o PNDH 1 e PNDH 2 como uma amostra dessa continuidade. O que eu queria perguntar ao senhor é, nesse momento, nesse governo, estamos assistindo a um profundo retrocesso de todas essas frentes de direitos humanos e a sociedade civil sendo tratada como inimiga. Eu queria perguntar ao senhor se o senhor acredita que seja essencial para a consolidação da democracia no Brasil uma política de Estado de direitos humanos que trate a sociedade civil como uma interlocutora válida. Muito obrigado. Bom, eu começo por dizer, reconhecer o seguinte, na época que eu fui presidente, o Paulo Sérgio e o José Gregório foram fundamentais na reformulação do que se chama hoje de política de direitos humanos. Já havia de antes uma luta nesse sentido, e havia uma senhora aqui em São Paulo que era muito ativa na Comissão de Direitos Humanos. Enfim, era uma coisa que já começava a ter vigência na sociedade brasileira, mas a posição desses dois que eu mencionei foi muito importante para a consolidação das vitórias que foram sendo conseguidas. O Paulo Sérgio mencionou várias dessas campanhas da qual nós participamos e tal. Para mim, a questão de direitos humanos é uma questão da alma, não é uma questão de interesse político, é uma coisa da formação. Né? Não vou entrar em detalhes da minha família, mas muita gente foi tocada pelo governo, pelo Estado, em vários momentos, desde o meu avô, que era marechal e foi preso porque apoiou a Revolução de 22. Meu pai e o irmão dele foram presos, eram tenentes de 22. Então, é natural que eu tenha sensibilidade para todas essas questões relativas à sociedade civil. E lá que se falou agora em sociedade civil, era um conceito que passou a ser dominante na defesa dos direitos do homem. O Brasil se chamava a preeminência da sociedade civil. Não são os partidos, é mais do que os partidos. Os partidos dividem, têm posições diferentes, os direitos humanos unem. Né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante, de manter essa ideia de há alguma coisa que significa o respeito ao ser humano. E eu acho que isso não se perde, mesmo na situação atual do Brasil, se nós continuarmos a manter a referência às lutas havidas pela manutenção dos direitos humanos e tal. Eu posso lamentar que o governo atual não use a mesma retórica, o mesmo palavreado que era comum na minha época, mas eu não posso negar que hoje você tem uma sociedade que sabe que ela existe, que ela pressiona, independentemente do que diga A, B ou C, a sociedade é contra tudo que diga respeito à violação da sua própria existência, da sua própria capacidade de ser, de agir, de pensar. Isso é uma conquista da democracia brasileira. Democracia é o que vai além de simplesmente as instituições que a regulam, o parlamento, a justiça, as eleições. Tudo isso é muito importante, mas a democracia parte do cidadão, do respeito pelo cidadão. E os direitos humanos têm a ver com essa matéria. Você tem que respeitar a opinião das pessoas e a integridade físico-moral das pessoas. Isso é muito importante. Eu acho que todos aqueles que detêm parte do poder nunca se devem esquecer disso e devem mencionar o fato, devem apoiar as iniciativas que vão nessa direção. Eu não tenho uma visão pessimista quanto ao futuro por causa disso, porque eu acho que a sociedade que se criou, ela existe. Né? Eu vivi em muitos países do mundo e sei que no mundo ocidental veio a própria concepção do mundo ocidental está muito ligada à concepção da sociedade civil, da existência de direitos, por consequência,
das pessoas, além dos direitos políticos. É disso que se trata. Eu acho que é muito importante. Eu acho que nós precisamos agora reviver o papel daqueles, como Paulo Sérgio, os outros que eu mencionei, e muitos outros. Margarida Genevois, você chamava a pessoa aqui em São Paulo, que era muito ativa nessa luta com o Zé Gregório, com Dom Paulo Evaristo Arnes. Né? Havia também gente das igrejas protestantes ao lado. Não estava em jogo a questão da religião, nem de partidos, eram os que estavam orientados pelo que é fundamental do ser humano. Eu acho que isso não se pode perder e nós temos a obrigação moral, eu vou dizer a expressão moral de propósito, que é uma questão que vai além da política, a obrigação moral de reavivarmos as defesas dos direitos humanos. Isso faz parte da cultura ocidental no que ela tem de melhor. Não é só aqui, mas aqui, especialmente, é preciso reavivar esse sentimento. Já que o senhor citou a dona Margarida Genevois, eu aproveito para informar que está sendo lançada a biografia dela, feita pelo jornalista Camilo Vanucchi, e não posso conversar com o presidente Fernando Henrique Cardoso sem mencionar o fato de que fui aluno de dona Ruth Cardoso, com quem o presidente foi casado por mais de meio século e que, infelizmente, veio a falecer precocemente. Dona Ruth não foi apenas uma extraordinária professora, das melhores que eu tive, embora eu tenha sido um aluno relapso. Dona Ruth deixou uma obra acadêmica da maior importância. Dona Ruth era uma mulher absolutamente voltada aos excluídos nesse país. Quando foi primeira-dama, termo que ela detestava com justa razão, não é? Mas que deveu esta ao presidente Fernando Henrique, quando ela foi primeira-dama, fez um trabalho exemplar. Certamente, uma primeira-dama, muito mais do que uma primeira-dama. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida. Eu estou conversando com o presidente Fernando Henrique Cardoso. E eu queria saber, o senhor recentemente fez um encontro com o presidente Lula. O senhor apanhou mais ou foi mais elogiado por causa desse encontro? Bom, primeiro deixa eu falar só um pouquinho sobre a Ruth, já que você deu espaço nesse sentido, né? De fato, a Ruth foi uma pessoa extraordinária. E eu me lembro que quando nós fazíamos comícios contra o regime autoritário e tal, ela ia, mas não no palanque, ficava entre o povo assistindo ali, aplaudindo e tal. A Ruth era politizada nesse sentido, não tinha partido não, mas ela era solidária. Isso foi muito importante, o movimento que ela fez como primeira-dama, usou a função de presidente da República para atender os desassistidos do Brasil, que são milhões. Então, acho que a homenagem é merecida. Eu quero dizer o seguinte, que dona Ruth, eu havia, porque como eu disse, moramos um na frente do outro, eu havia de pano na cabeça arrumando o quarto. Sim. Com alguma frequência eu a encontrava na rua esperando o táxi. Se o meu chegava primeiro e eu dizia a ela, dona Ruth, professora, tome o meu táxi, depois eu tomo o seu, ela não aceitava. Dona Ruth foi realmente uma pessoa extraordinária. O que eu lhe perguntei foi se o senhor apanhou mais ou foi mais abraçado, elogiado pelo encontro com o presidente Lula. Veja, na verdade, eu perguntei bastante. Eu conheço o Lula há muitos anos, né? Quando eu conheci o Lula, ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E na organização que eu dirigia, que era um centro de pesquisa, chamado SEBRAP, aqui na Rua Bahia, perto onde nós dois moramos, ali o Verfort, Francisco Verfort, e os amigos dele faziam uma pesquisa sobre trabalhadores, a nova direção política dos trabalhadores. E o Lula veio como testemunha para falar lá. Foi assim que eu conheci o Lula. Depois eu conheci muitos anos, porque ele foi importante nas lutas sociais, um líder sindical, foi importante na luta pela redemocratização, e foi importante como presidente da República. Bom, ele me apoiou a uma certa altura, quando fui candidato ao Senado, eu creio,
E eu sempre tive uma relação boa com o Lula. Nós discordamos em vários momentos, mas isso nunca abalou o sentimento de respeito, que eu espero que seja mútuo. Né? Porque o Lula é uma pessoa que tem qualidades. Né? Para começar, ele nasceu migrante, veio do Nordeste para São Paulo, líder sindical, e virou presidente da República. E o Lula se sente à vontade em toda a parte que ele está. É curioso, eu vi o Lula em várias situações. Ele sempre foi assim. Ele sempre foi capaz de entender o momento. Ele é rápido na percepção do momento. Naquela conversa, foi na casa de um ministro que foi meu e foi dele, o Nelson Jubim, o ministro da Justiça, de nós dois. Na verdade, foi um encontro de várias pessoas que se conhecem há muitos anos. E certamente tem um certo simbolismo. Isso indica o seguinte: olha, cuidado, mesmo pessoas que podem ter divergido na vida, não divergem nas questões fundamentais da democracia. Agora é a hora para isso, nós temos que estar juntos. Né? Esse é o sentido simbólico daquele encontro. Foi expresso? Não precisa ser expresso. Né? Não precisa de um dizer ao outro o que o outro sabe. Basta estar presente e conviver de uma maneira civilizada. Eu acho que nós estamos, usei a expressão civilizado, porque não se trata nem sequer de divergência política, é de um certo tipo de cultura política, a democracia. Né? E tanto Lula quanto eu somos democratas, cada um a seu modo. Né? Mas nós somos democratas. Então, nessa hora, a gente sente um cheirinho no ar de perigo à vista. Vamos estar juntos. Não precisamos estar juntos desde já, nem nada, não precisa. Na hora H, vamos estar juntos para a defesa da democracia. Esse foi o sinal que o Lula quis dar, eu também. A conversa foi sobre vários temas, naturalmente atuais e tal, mas uma conversa entre pessoas que se conhecem e que se respeitam, eu espero, e que, ao mesmo tempo, sabem que está na hora de, olha, divergências à parte, vamos estar unidos em defesa das instituições. É isso. Professor presidente, o senhor fez a citação de um outro professor, o professor Francisco Verfort. Eu disse que fui um aluno relapso da professora Ruth. Eu fui um aluno interrompido do professor Verfort, porque quando eu comecei a minha pós-graduação nas Ciências Sociais da USP, eu imediatamente fui convidado para assumir a chefia de reportagem da revista Placar e tive que fazer a opção entre a vida acadêmica, que eu pretendia então, e acabei, eu sempre digo que o Brasil perdeu um péssimo sociólogo e ganhou um jornalista mequetrefe. Mas então não pude concluir o curso com o professor Verfort, o curso de política. Mas me arrisco a dar os meus pitacos nessa área. E lhe pergunto, é uma sensação minha, e eu posso estar inteiramente enganado, e é claro, o senhor tem todo o direito de dizer, não, Juca, você está inteiramente enganado. Eu olho para trás, presidente, e vejo na divergência que virou quase hostilidade entre petistas e tucanos, um grande momento de equívoco da vida política brasileira. Eu vejo como se fossem dois irmãos que pensavam estrategicamente muito parecidos, tinham divergências táticas, mas que virou, por disputas eleitorais, quase uma luta de cão e gato. Eu estou muito enganado? Não está enganado, eu lamento isso. Eu, pessoalmente, você sabe que eu não sou de agredir, não é meu estilo, né? E eu mantenho minhas relações dos tempos antigos o quanto eu posso, né? E com Lula, né, especialmente, claro, porque ele tem um papel relevante na história do Brasil, mas com as pessoas. Eu não faço essa distinção de, já que está num partido diferente do meu, é meu inimigo. É meu adversário, eventualmente, mas não é inimigo. Ele depende das circunstâncias e muita coisa, não é que devemos estar juntos. Na defesa das instituições, por exemplo, devemos estar juntos. Melhorar as condições de vida do povo brasileiro é necessário. Não é uma questão de você estar no sindicato ou não estar no sindicato. Eu, por acaso, nasci numa família que não era operária. O Lula nasceu numa família operária. O sindicato é importante independentemente disso. É importante para mim como é importante para o Lula. Tem sentido na vida brasileira, porque é a defesa daqueles que trabalham. E o Brasil precisa de mais gente que se disponha a defender o que é justo. Justo no sentido da democracia, pelo menos uma igualdade, se não é de outras coisas, de oportunidades. É claro que o governo tem que ter lado. E o lado tem que ser, a meu ver, o da maioria. Tem que ajudar mais os que mais necessitam.
Isso não quer dizer que o governo intervenha a todo instante, mas quer dizer que, por exemplo, tem uma política salarial, foi o Getúlio que inventou isso. Eu conheci, vi o Getúlio, eu tive familiares meus que foram ministros do Getúlio e tal. Bom, o Getúlio é tido como um homem que virou fascista, não sei o quê, nunca foi. Não era fascista, ele era vindo do Sul, do latifúndio, foi o pai dele, não sei o quê e tal, mas ele tinha um sentimento do povo. Ele falava uma coisa que hoje é banal. Boa noite, trabalhadores do Brasil, ele dizia, na hora do Brasil. O Marcondes Filho repetia aqui em São Paulo, ele dizia isso no estado do Vasco da Gama. Quer dizer, ele olhava para o lado que tinha que ser visto, eram os trabalhadores naquela época. Né? Enfim, isso é importante. Quer dizer, não é ter qualquer lado. Quando você está no poder, você tem que saber que você é presidente de todos, você tem que ter um crescimento da economia, você não pode jogar os empresários no ralo, porque eles não são ralo, não são água para ir para o ralo, mas você tem que olhar para o interesse da maioria. E você tem que fazer o contrapeso das forças dominantes, que vão em favor dos interesses já enraizados, e tem aqueles que precisam ser olhados pelo governo. Isso eu acho que é essencial na vida democrática. Não foi coisa diferente que fez o Roosevelt nos Estados Unidos, por exemplo, né? Ou o Clinton, que é meu amigo até hoje. Né? Eles têm lado, eles brigam. Né? Bom, eu nunca fui favorável ao Trump, porque o Trump é o oposto disso. O Trump é ódio. Então, presidente, permita-me interrompê-lo, porque me ocorre aqui agora o seguinte. Eu me lembro perfeitamente, durante o seu governo, eu passei uma temporada em Paris e depois uma temporada em Praga. E ficava orgulhoso porque as pessoas me perguntavam como é que o Brasil tinha um professor, um intelectual na presidência, um poliglota. E hoje eu olho, bom, eu sei que o senhor não fez hambúrguer em Nova York para ser chanceler, para ser, enfim, representar o Brasil lá fora. Como é que o senhor olha hoje e vê que o Brasil transformado em pária pela política de meio ambiente, por todas as coisas que acontecem? Jair Bolsonaro na Torre de Londres nesse fim de semana, em vez de Jair Bolsonaro. Como é que o senhor vê isso? Com constrangimento, para ser franco. Porque não precisa saber língua para poder se dar com o mundo. O Lula não sabia língua nenhuma e se dava com o mundo. Né? O Michel Temer deve saber francês, mas também se comportou. Enfim, até, por exemplo, alguns generais do tempo do regime militar, como o general Geisel, foi um homem que era respeitado lá fora, apesar de tudo. Contra a violência que ele praticava eventualmente, mas respeitado. Nós estamos perdendo o respeito. Isso é grave. Eu acho que é um lado muito negativo do governo atual, é de não ter mais tido a capacidade de fazer com que a voz do Brasil seja realmente ouvida. Não precisa você procurar isso. Eu nunca procurei nada disso. Eu, por acaso, conheci muitos presidentes. Alguns deles eu tenho até hoje relações. Na América Latina, eu trabalhei muito aqui no Chile, conheci muita gente. Alguns viraram presidente da República. O Lagos é meu amigo até hoje. O Sanguinetti é meu amigo. Enfim, mas, até o Menem era meu amigo. Quer dizer, mas não é preciso ter isso. Você precisa ter outra coisa. Atitude de respeito às relações internacionais e aos interesses do seu povo, que se complementam com a ação externa. Isso é o que está faltando, a meu ver, no Brasil. Não adianta ter uma burocracia competente. O Itamaraty é competente burocraticamente, sabe das coisas, informa. Isso a questão é política, é a visão do mundo. Né? E você não pode, sendo presidente de um país, qualquer país, mas um país da importância do Brasil especialmente, você não pode simplesmente ser de amém aos que mandam. Não, você tem o seu interesse. Né? Eu disse aqui, eu fui a muitos países, fui à África, fui à Rússia, fui à China, fui a vários lugares do mundo, né? Porque eu achava importante manter relações, mostrar que o Brasil não é apenas o que parecia ser, existir, ter voz. Né? Eu acho que essa voz, o Lula foi capaz de fazer isso. Né? Outros não tiveram chance, pelo tempo que passa depressa, mas o atual tem falta de apetite para isso, dá a sensação. Não tem apetite para a representação do Brasil. Eu acho isso uma pena, porque nós perdemos espaço com essa questão. Né? E não há ministro que substitua a função simbólica do presidente. Tem que estar lá presente, falar. Eu fui convidado pela Assembleia Nacional da França. Falei no discurso lá, quando era presidente, eu estava até na Inglaterra.
na casa de uns amigos meus quando fui. Bom, fui com certo temor. Cheguei lá, falei, como eu falo francês, falei em francês. Os franceses ficaram aqui, bom, claro, gostam mais de ouvir a própria língua, mas eu podia não saber francês, eu não sei alemão. Eu falei na Alemanha mais de uma vez, falava com todo mundo na Alemanha, né? Bom, tem bons intérpretes, eu sei um pouco de alemão, mas não o suficiente para entendê-los. Eu preciso que alguém me ajude. Eu tinha quem ajudasse. Não é essa a questão, é questão de atitude. Quando você fica muito ensimesmado, muito voltado para o pequeno, olha só, a pequena política, você esquece a da representação do Brasil no mundo, que tem que existir. Ela é grande, ela tem presença. Na América Latina, então, nem se fale, nem se fale. Claro. É isso. Presidente, queria que o senhor respondesse agora ao João Paulo Rodrigues, que é membro da coordenação nacional do MST. Olá, eu sou João Paulo Rodrigues, da coordenação nacional do MST. E queria fazer uma pergunta ao presidente Fernando Henrique Cardoso na seguinte direção. Diante de uma situação de pandemia com mais de 500 mil mortos, uma situação de fome, de pobreza, de desemprego, e ao mesmo tempo uma escalada do ódio, do fascismo junto à sociedade brasileira. Eu lhe pergunto, presidente, qual a agenda comum dos democratas, dos progressistas, de quem acredita em um país que de fato possa ser os brasileiros com menor desigualdade social? Qual é a agenda política do momento comum de todas as forças políticas? Olha, eu acho que em todas as circunstâncias, mas especialmente agora que tem essa crise, a agenda tem que ser de olhar para os que mais necessitam. Hoje, essa pandemia começou entre os que viajam, mas agora vai chegando ao povo, está chegando ao povo. E o povo tem menos recursos para se cuidar. Eu acho que o governo não pode desdenhar dessa condição. E eu acho também, você é do MST, deixa eu lhe dizer alguma coisa. Eu tinha uma fazenda da minha família em Minas, e houve uma vez, havia uma ocupação de terra ali próximo, e eu resolvi ir lá. Eu fui como motorista, sozinho. Fui sozinho, e eu cheguei lá, tal, com roupa de local, com bombacha, não sei o quê, e eu disse à pessoa lá, eu quero ver onde é que estão morando. E fui à casa onde estava uma senhora. Entrei na cabana dela, que era um lugar mais perto de um rio que havia lá. Entrei na cabana dela, ela não descobriu que eu era presidente da República. E conversei com o que está ali, o marido era marceneiro, nunca vou esquecer isso. Era do Pará, não sei o que e tal. Bom, voltei, e aí alguém começou a fazer um zum-zum. Começaram a perceber que havia alguma coisa estranha, né? Mas eu fui embora. Por que eu fui lá? Não levei a imprensa, nunca. Eu fui lá porque eu precisava saber ver de perto, tem que ver a realidade, como é que ela é, por que a pessoa está ocupando, né? Eu não sou favorável à ocupação, mas estava ocupada, era uma realidade. Você tem que dar conta da realidade. Bom, nós temos hoje uma outra realidade, tem também a realidade do campo, que é dramática, mas além dessa, é a realidade da doença, do vírus. Não pode dar a sensação de que não há nada de grave. É muito grave. Então, o presidente tem que ter gestos. Ele pode não usar o gesto politicamente, eventualmente. No caso, eu nunca usei politicamente ter visitado um acampamento de sem terra. Bom, eu recebi a sem terra lá no Alvorada. Tinha, como é que chamava? Um dos líderes, uma vez, você vai se esconder aqui, porque vai chegar gente aqui. Ele se escondeu. A Ruth veio assustada. Está fulano de tal aqui? Pois está. Né? Bom, eu nunca fiz praça dessa questão. Por que eu recebia? Para manipular? Não. Para me informar, para eu saber, para ele também sentir que o governo está atento a certas questões. Claro. Houve uma vez que a mulher do Luiz Carlos Prestes foi ao Palácio, depois de ter feito uma marcha a pé de Goiânia até Brasília, sei lá o quê, para protestar numa marcha sem terra, sem não sei o quê. Ela apresentou no Palácio comigo. Eu usei isso? Nunca usei. Mas a importância é saber qual é a realidade, por que vai, que não sei o que lá. E ela também, você tenta explicar por que você pode fazer, faz, não faz. Enfim, isso é democracia. Isso que nós precisamos ter. O nosso presidente, por mais que ele seja teoricamente democrático, e embora ele provavelmente veio de uma camada mais média-baixa, e a minha média alta, mas ele parece que não é insensível às diferenças sociais, às diferenças da pobreza. Não é isso, não deve ser. Parece ser. Ele não faz gestos nessa direção. A democracia precisa de palavra e gestos, senão não vai.
Presidente, vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Até já. Converso com o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Você dirá, conversa com o ex-presidente da República. E eu direi, sim, mas uma vez presidente, presidente sempre. E o presidente da República vai responder agora a uma presidenta da Unifinanças Mundial, a sindicalista Rita Berloffa. Olá, Juca. Mais uma vez é um prazer muito grande em poder participar novamente do seu programa. E uma honra poder fazer uma pergunta ao presidente Fernando Henrique Cardoso. Meu nome é Rita Berloffa, sou da diretoria executiva do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, e estou na presidência da Unifinanças Mundial. Nós, em 2022, teremos eleições no país, uma das mais importantes para o fortalecimento do processo democrático. O receio que temos é que ocorra aqui algo similar ao que aconteceu no Peru, onde, por suspeitas de fraudes eleitorais, ocorreu uma instabilidade política muito forte e ameaças de golpes militares. Sabemos que as urnas eletrônicas são fundamentais, são muito importantes para que se evite a fraude. Assim como sabemos também da importância em unir trabalhadores, entidades sindicais, sociedade civil organizada, para lutar pela reconstrução do país. O que eu gostaria de saber, na sua opinião, o que poderíamos ou o que devemos fazer para reconstruir o país, para reverter o desmonte que ocorreu nesses últimos anos, onde voltamos, infelizmente, ao mapa da fome, um aumento da desigualdade social, um desemprego que atinge 14,8 milhões de trabalhadores, aumento da informalidade, enfim, na sua opinião, qual o caminho que devamos traçar para reverter esta situação? Muito obrigada. Não, quem agradece sou eu. É uma pergunta difícil de responder, muito difícil de responder. Eu não tenho a pretensão de ser sabe-tudo, eu não sou sabe-tudo, né? Mas eu acho que nós conversamos um pouco sobre essa questão. A situação do Brasil é delicada porque tem desemprego, não foi criado por esse governo, já vinha de antes e sempre tem uma certa taxa de desemprego, mas se agravou o desemprego. A economia está, enfim, quebrada, meio paralisada e tal, e nós somos suficientemente globalizados para depender de que haja investimento aqui no Brasil. Está faltando investimento. Como é que você recompõe a confiança? Eu acho que a primeira coisa é você tratar de eleger um presidente que seja a expressão do sentimento popular mais vigoroso, né? E que mostre que tem caminho para o Brasil. Eu acho que isso é a questão fundamental. Eu não acredito que os militares estejam preparando qualquer golpe, não. Eu já disse aqui, vou apenas repetir, minha família tem muitos militares, meu pai, meu avô, todo mundo foi militar, mas não é por isso não, é por outra razão. Eu conheço alguns atuais, eu não creio que eles estejam favoráveis a um golpe. Eu acho que nós temos uma situação de um presidente que não tem noção da cadeira onde ele está, como eu já disse aqui. Bom, não creio que os militares interfiram na eleição. Eu acho que nós temos que votar livremente. Essa questão de você voto por escrito, não sei o quê, eu não vejo qual é o risco do voto na urna eletrônica. Sinceramente, eu não vejo. Pelo contrário, eu sou da época que havia tanto a voto escrito como veio a urna eletrônica. A urna eletrônica é segura. E o próprio ministro do Supremo Tribunal acabou de reafirmar essa verdade elementar. Ela é segura. Eu não sei por que criar esse fantasma. Nós temos que dizer que ela é boa. Né? Nós temos que acreditar nas instituições, pelo menos no que diz respeito à democracia. E temos que votar. Eu acho que a saída vai depender de um novo governo, sinceramente. Não é que esse governo vai fazer só coisas erradas. Ele faz algumas são erradas, outras que não são. Mas o caminho geral está obstruído. Está precisando de alguém que abra esperança no Brasil. Eu me lembro do Juscelino. Eu conheci pouco o Juscelino, mas conheci. O Juscelino inventou um Brasil.
começou a dizer coisas fantásticas sobre o que é possível de fazer no Brasil. Nem tudo foi feito, mas muita coisa foi feita. Indústria naval, indústria de automóvel, indústria de aviões, isso foi feito. O Brasil tem possibilidades. Nós precisamos de um presidente que reacenda em nós a crença no país e, ao mesmo tempo, naqueles que mais precisam, que são os mais pobres, a crença de que o governo é solidário com eles na prática. Não é em termos gerais, na prática, não é uma questão concreta. Não é? É possível isso? Já foi feito, já houve recuperação, houve momentos em que o Brasil melhorou. Nós estamos agora relativamente regredindo, não estamos ainda numa situação de desespero do ponto de vista das forças produtivas, embora haja desespero do ponto de vista das pessoas, porque há fome, há desemprego, que é crescente, a pobreza. Enfim, o governo tem que se voltar para esse lado. Tem que entender que a economia é globalizada. E, portanto, você não vai poder pensar que o crescimento vai se dar só com a expansão do mercado interno. Mas eu não pode esquecer do mercado interno também. Não pode esquecer do salário também. Não pode esquecer da questão de quem está no campo também. Tem que ter uma visão, digamos, para usar uma expressão fácil, social. Tem que ter sensibilidade social. Então, presidente, de alguma maneira, o fato da pandemia, que exacerbou a necessidade, por exemplo, do SUS, né, de um sistema público de saúde, que felizmente nós temos, de alguma forma, isso, a exemplo do que a gente vê nos editoriais do The Economist, ou mesmo do Financial Times, de alguma forma, isso mudou a sua visão de Estado? O que mudou a minha visão de Estado começou no Senado, onde eu aprendi muita coisa. Depois, quando eu fui ministro, com o Itamar, aprendi muita coisa da relação entre a sociedade e o Congresso, e depois do governo e o Congresso, e o governo e a sociedade. E é muito difícil governar. Mais difícil do que eu imaginava. Tá? E você acaba sendo responsável, pelo que não fez, pelo que os outros esperavam de você, e você não conseguiu fazer, mesmo querendo fazer. Tem que entender essas questões todas. Mas eu acho que o Brasil tem possibilidades, tem rumo, tem possibilidades. Nós crescemos suficientemente para hoje dispormos de meios para avançar mais. Nós precisamos não errar na escolha do novo líder. Na sociedade não depende só do líder, depende dela mesma. Mas o líder é importante, de qualquer maneira. Nós precisamos não errar na escolha do novo líder. E eu acho que deve ser uma pessoa agregadora, que ouça os demais e que seja capaz de atender os interesses de todos, mas olhando que a maioria é pobre, e, portanto, dos pobres também. Eu sei que o senhor não gosta muito de fulanizar, mas eu tenho só duas perguntas finais por hoje, meio fulanizáveis. Vamos lá. O que o pai do Plano Real acha do filho da escola de Chicago, Paulo Guedes? Eu acho o seguinte, trata-se de uma pessoa que não sabe que na vida econômica do povo, o povo conta. Ele parece que apenas acredita nos técnicos dele e tal, e parece meio perdidão diante do Congresso, não digo nem da população, diante do Congresso. Ele vive num mundo muito acadêmico, muito fechado, e tem um lado, que não é o meu, mas não importa, ele podia ser bom nesse lado. Eu vou dar um exemplo. O Roberto Campos, que é o meu colega no Senado, ele tem um neto, que é o Roberto Campos Neto dele. Bom, o Roberto Campos Neto ele tem mais articulação, me parece, do que o próprio ministro da Fazenda. O ministro da Fazenda parece outsider, ele está fora da jogada, né? Perdidão ali, me parece fechado entre o que ele acredita. Ora, o Brasil não é assim, você tem que ter capacidade de entender. O país me dá a impressão que não entende. O senhor também, como tanta gente, foi enganado pelo ex-ministro Sérgio Moro? Ou o senhor mantém uma opinião positiva em relação a ele, presidente? Bom, eu conheci o Moro pouco. Eu acho que ele teve uma atitude boa na questão enfim, restabelecer a moral pública, não sei o que e tal. Mas eu acho que ele fez o que não é apropriado para ele. Foi ser ministro da Justiça, entrou na vida política, perdeu a aura de magistratura e não ganhou a aura de líder político. Agora, eu, pessoalmente, eu conheço, ouvi uma vez na vida, vi fora do Brasil, em Buenos Aires, eu creio, não posso julgá-lo a toda hora. Acho que o que ele fez, ele tentou botar ordem, uma opção de coisas tem que ter coragem para tomar decisões contra pessoas poderosas.
Nem sempre acertou, e às vezes acertou, às vezes errou, é próprio da vida. Tem tribunais, tem várias alçadas para tomar as decisões. Enfim, eu acho que onde ele se equivocou mais com a vocação dele foi quando ele aceitou ser ministro de um governo que, enfim, tem essas características que eu não vou nem repetir porque não é necessário. Pois é, então, nós estamos vivendo os dias do seu 90º aniversário. E pensar que quem está lá no Palácio do Planalto e acorda todo dia no Palácio da Alvorada, desejou que 30 mil brasileiros morressem, a começar do senhor. Em algum momento, presidente, eu sei que o senhor jamais esteve com ele, não o conheceu, ele era do baixo clero. Em algum momento, o senhor tomou isso como uma coisa pessoal, ou em algum momento isso o preocupou ou preocupa? Saber que o senhor eventualmente é alvo, é objeto do ódio deste, com perdão da palavra, genocida? Posso dizer qual é o meu sentimento? Eu tenho pena dele, desse aspecto, né? Porque ele sabia pouco. Eu não prestava nem atenção no que ele dizia naquela época, né? Não matou ninguém, tentou, não sei, tentou, falou que eu devia estar incluído entre os que seriam fuzilados. Eu nem prestei atenção naquela época. Acho que eu fiz bem, eu não guardo ódio pessoal, rancor, essa coisa não é meu estilo. Agora, dito por alguém que vira presidente, aí complica, quer dizer, ele, quando presidente, pelo menos, não pode dizer mais isso, não deve dizer mais isso, porque aí tem perigo, né? Não, ele não disse, ele era deputado. Ele disse muita coisa sem sentido quando era deputado, a meu ver, né? Muita coisa sem sentido. Eu não tomava ao pé da letra o que ele dizia. Pode ser um defeito meu. Eu esqueço. Sabe que eu esqueço? A pessoa me ataca, então eu pergunto sempre o seu comigo, é contra ou a favor? Eu esqueço. Se o senhor é contra, eu não tomo do ponto de vista pessoal, né? Eu acho bom, porque eu vivo mais feliz assim, achando que os outros gostam de mim, mesmo que não gostem. Muitíssimo obrigado. De novo, meus parabéns pelos 90 anos. Vamos pensar na edição do centenário do seu livro. E estamos aí. Para qualquer coisa, é só atravessar a rua. Obrigado, El. Boa sorte para nós todos. Para nós todos. E você sabe, quinta-feira estaremos de volta, 9h30 da noite, aqui na TVT, sempre com aquela palavra de ordem que é imorredoura. Desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,